TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Boa tarde a todos e a todas. Sou o presidente da Associação Raiz Negros de Pajeú. E só vim dar uma pouca palavrinha e passar as outras palavras para as outras meninas. Vai dançar não. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui sendo vice-presidente da Associação Quilombola Raiz Negros de Pajeú. Estamos aqui dando os iniciamentos da nossa associação através dos nossos trabalhos, para a gente chegar a alcançar os nossos trabalhos e convidar também vocês para ser todos bem-vindos à nossa comunidade. Hoje estamos iniciando os nossos trabalhos, né? E vou passar a palavra também para os outros, Conselho Fiscal, se apresenta também, a tesoureira, a vice, a secretária, a nossa secretária Natália, que liguei. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a tesoureira Juliana Ramos de Souza, né? Faço parte da Associação Raiz Negro do Pajeú e fico agradecida com a presença de todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maria de Lourdes, faço parte da Associação Raiz Negro do Pajeú e obrigada pela presença de todos. Boa tarde, meu nome é Janaína Núbia, faço parte da Associação Quilombola Raiz Negro do Pajeú e sou do Conselho. Boa tarde. Meu nome é Laurinda, meio complicado o nome, mas vamos lembrar. Laurinda, sou vice-tesoureira, ela é a primeira e eu sou a segunda. Qualquer coisa, pode contar comigo. Boa tarde a todos e a todas. Todo mundo já me conhece, Mariano, a minha avenida Totó. Todo o Conselho Fiscal da Associação Raiz Negro do Pajeú. Muito obrigado a todos por terem vindo. Agradeço de todo o coração. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Muito obrigado. Um grande abraço de vocês tudo de coração. Boa tarde, meu nome é Luzia Ramos, faço parte da Associação Quilombola Raiz Negro do Pajeú. E é um prazer ter vocês aqui conosco, fazendo parte da nossa associação. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, meu nome é Jéssica, sou fiscal da Associação Raiz Negro do Pajeú. Obrigado pela participação de todos. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo, né? Vou ficar aqui no meio, não precisa se afastar não. Eu estava lembrando, tem uma palavra antiga, vocês estão com cerimônia no mesmo território de vocês. Parece que vocês estavam se apresentando para os alemães, estavam vindo de fora. Relaxa, minha gente, as câmeras para, né, registrar, veja. Pensa que aqui não tem ninguém. Todo mundo me conhece, sabe que eu gosto de falar muito, mas hoje eu vou falar pouco. Eu só quero explicar o porquê do encontro aqui na Folha Miúda hoje, né? Porque muita gente está acostumada a ir na reunião lá na rua e especialmente lá na escola Major João Novaes. Só que o que a gente vai ter que conversar hoje aqui não é nenhuma novidade, é só a retificação que chama, ou a confirmação da autodeclaração de vocês como quilombola. Por que está esse nó cego? Quando a associação foi, depois daquela acordo que teve, que ficou 3 associações, então em 2017 foi criada a associação em agosto, não foi? Raiz Negro do Pajeú. Eu não quero estar botando a culpa em ninguém que estava acompanhando na época, que eu sei que era a Bernadette que estava aqui acompanhando. O que aconteceu é que se mandou ou se não mandou, lá na Fundação Palmares, lá em Brasília, que é o órgão responsável por reconhecer e dar certificação de existência daquela comunidade quilombola, está lá hoje, não consta o nome Raízes Negros do Pajeú. Só consta Filhos do Pajeú e Negros do Pajeú.
Por isso que tem muita gente perguntando, mas por que chegou cesta básica para o pessoal de Filho do Pajeú e chegou para o Negro do Pajeú, mas não chegou para a Raiz Negro do Pajeú? Porque no cadastro lá da Fundação Palmares, parte de vocês estão como um Filho do Pajeú e parte de vocês estão com o Negro do Pajeú. Aí o que acontece com isso? Essa documentação de hoje, que vai ser uma ata, ela é unicamente para reafirmar a autodeclaração de vocês como quilombola. Lembrando que na história que vai ser enviada para a Fundação Palmares, que é muito importante entender, veja, Raiz e Negro do Pajeú ficou com os seguintes territórios: Melancia, Cachoeira e Folha Miúda. Não é isso? A sede principal, pela documentação, é na Melancia. Por isso que essa mesma estrutura que está fazendo aqui, precisa fazer essa mesma estrutura lá na Melancia. E precisa ter encontros também na Melancia. Porque vamos lembrar, veja, grande parte das famílias moram hoje na cidade. O reconhecimento como comunidade quilombola é como comunidade rural. Existe reconhecimento de comunidade quilombola urbano, mas é muito pouco. Dá para contar nos dedos. Aqui em Pernambuco, se não me falha a memória, só são 2 que é reconhecido como quilombo urbano. Um em Mirandiba e um outro, eu estou esquecido do local. Se tiver mais do que isso, é pouca coisa. Predominantemente, a maioria das comunidades quilombolas elas são reconhecidas pela área rural. Mas para que entenda bem, até quando alguém perguntar a vocês, que seja da diretoria ou do Conselho Fiscal, que pergunta a qualquer um de vocês, veja, qual é a explicação? A reivindicação de vocês, ou a autodeclaração de vocês como quilombola, é por pertencerem às raízes, aos troncos familiares da história de vocês, que começou quando era conhecido como Negros da Cachoeira. E aí passou a trabalhar na Melancia. Por que a Folha Miúda? Folha Miúda hoje não é na história de antiga, mas a Folha Miúda hoje porque várias famílias estão se congregando, estão formando a estrutura de comunidade aqui. Então por isso inclui também. Então seria mais ou menos no entendimento, a Melancia é a sede 1 e a Folha Miúda a sede 2, só que na documentação está a Melancia e precisa permanecer Melancia. Porque na história antiga tem Melancia e tem Cachoeira, mas não tem Folha Miúda. Essa parte aí, vocês estão entendendo essa parte? Se não entenderem, diga ali, eu não entendi nada dessa conversa que vocês estão aí. Para ninguém ficar na dúvida, certo? Para não ficar na dúvida. Na história que vai ser contada, gente, na história que está sendo contada, veja, eu tinha escrito a história do pessoal do Filho do Pajeú que pegava mesmo de gente que está aqui. Então nós vamos começar contando a história a partir dos Negros da Cachoeira, a partir de Nácia Contente. Não é isso? Agora vamos entender que a associação Raízes Negros do Pajeú tem a representação de quantas famílias? O que é que está claro na cabeça de vocês? De quantas famílias estão de tronco familiar? São os Contentes, o que mais? Venâncio, só? São 5 ou 4? Eu espichaca. Mas é a mesma coisa. Vocês são presos, é a mesma coisa? Está todo mundo misturado? É a mesma família. Certo. Então, olha, aí, veja, para entender, veja. Para entender. Vocês estão contentes? Veja, para entender, gente, olha, para entender por quê? Porque tem gente da família Contente em Negros do Pajeú, não tem? Tem gente de Eusébio, do Marta, lá em Filho do Pajeú. Então entenda, veja, quando vocês forem falar no que vocês representam enquanto associação quilombola, certo? Porque você não vai ter, por exemplo, ninguém vai conseguir construir uma história e explicar a qualquer órgão do governo como é que tem parte de uma família numa associação, parte da família na outra. Então vocês estão cuidando da história da associação
quilombola raiz negro do Pajeú. Agora, veja, o que é importante vocês terem em mente? Ser quilombola é uma coisa muito difícil de se entender. Muita gente hoje, e eu digo sempre, muita gente hoje, a mesma coisa quilombola e indígena, muita gente hoje quer ser quilombola, quer ser indígena, para correr atrás de algum benefício. Mas muitas vezes pouco entende do que é ser quilombola. Porque ser quilombola é primeiro você ter orgulho das suas origens. Ser quilombola é você ter orgulho da sua cor. Obrigada, senhor. Se tem algum negro ou alguma negra que se diz quilombola, mas lá na rua não se afirma como quilombola, ou tem vergonha de dizer que é negro e que é negra, ainda falta muito para essa pessoa entender o que é ser quilombola. Olha, naquela imagem ali, que está aqui na camisa, está figurando ali a imagem de Zumbi dos Palmares. Não quer dizer que ele era aquela pessoa não, porque já faz um bocado de anos, nessa época não se tirava foto. Fazia desenho. Mas é uma representação. O que é que significou o Quilombo dos Palmares? Que aqui vocês não conheciam como quilombo. Eu lembro que no início o pessoal não chamava quilombola, chamava carambola. Lembra disso? Ainda hoje ainda chama. Mas por quê? Porque o nome quilombola, dizia quirambola também. Quilombola, carambola. Porque esse nome não é associado para vocês. Esse nome não é associado no costume de linguagem de vocês, do mais antigo. Sabe por quê? Porque, na verdade, do mais antigo era chamado de mucambo. Lá mesmo na região de Palmares não era chamado de quilombo. Quilombo são os brancos que acabaram dando nome depois, porque lá em Angola, na região de Angola, lá na África, tinha uma resistência dos povos de lá que se estruturaram na forma de quilombo, que era parecido com a organização dos negros e negras que fugiam das fazendas, que fugiam da senzala e que iam para a serra para se refugiar. Então, isso não tem nenhuma contradição não, entende? Porque mesmo que vocês são remanescentes ou descendentes de famílias que trabalhavam de empregado num regime de quase escravidão nas fazendas, porque muita gente não vai falar isso, mas muita gente você plantava, cuidava da fazenda, cuidava de tudo, e o patrão, o dono da fazenda, vinha só para receber a cota dele, porque dizia que você era meeiro. Ser quilombola é pensar nos direitos, mas também na capacidade de reconhecer suas raízes. Porque, veja, uma comunidade quilombola não deve buscar apenas ficar de olho em receber cesta básica. Cesta básica, em qualquer condição, é como uma esmola. Veja, eu não estou dizendo que é errado. Se tiver a cesta básica, é papel do governo dar assistência. Mas é muito melhor você ter condição de, na sua terra, você plantar, colher e viver sem estar pedindo favor a ninguém. Sem estar pedindo favor a ninguém. Entende? Então, eu não vou me alongar mais. Então, é preciso, porque nós vamos fazer daqui a pouco uma vivência aqui que algumas pessoas acho que ainda não viram, claro, que a gente ensaiou. A partir de hoje já está ativo o canal de vídeo daqui da associação. Já coloquei todos os vídeos, só falta publicar esse vídeo que a gente gravou aqui. Então já vai estar publicado. Vocês vão ter um meio de divulgação também das realizações. Tem uma entrevista com o Zefinha e com o Totó. Depois tem uma outra entrevista que eu fiz ainda pela internet com o Manuel, com o Zefinha e com o Totó, contando a história de Guiomar. Tem uma entrevista com Dona Gracinha, lembra Dona Gracinha? Que gravou. E tem uma entrevista surpresa da memória de Guiomar, que foi lá na sua casa, lá na Melancia. Ela sentada lá, no dia que estava Luzia cuidando do tamanduazinho. Tu não lembra não, Luzia? Lembra? Dando leite pro tamanduá. E ela lá sentada na rede, eu combinei com o Zé Filho. Eu digo, Zé, vou deixar a câmera ligada aqui e puxa conversa com ela. Pra ela contar a história dela quando ela foi quase morrendo para Recife e tal. Pronto. Tem essa história contada por Guiomar lá no canal de vídeo. Vai estar lá registrado para a memória de todo mundo. E o que nós vamos fazer, nós trouxemos um pouco do maracatu hoje. Por quê? Muita gente aqui não sabe ainda, mas quando
eu criei o maracatu aqui em Floresta, foi por conta do trabalho com vocês quilombolas. Era exatamente 2010, a gente começou a se conhecer em abril de 2010, e 31 de maio foi formada a associação lá no Boqueirão. Depois, em julho, começou as primeiras meninas a se preparar, porque a gente estava com vista na consciência negra. Na consciência de 2010 eu ainda trouxe o pessoal de Mirandiba, de 2011 trouxe o pessoal de Mirandiba, mas em setembro de 2011, exatamente 2 de setembro de 2011, a gente realizou a primeira oficina de maracatu aqui em Floresta. E aí já são contados o quê? 11 anos, né? 11 anos. Então, o maracatu ele tem uma relação com o trabalho, tanto é que Zefinha e Monel é os nossos principais rainha e rei. Só veste a roupa de rainha e de rei do maracatu se Zefinha não tiver e Monel não tiver outra pessoa. Mas aí nunca vai acontecer, uma vez que aconteceu aqui, uma escola, não vou dizer o nome da escola, porque não é que eu estou dizendo que alguém já vai chegar daqui e vai fofocar lá, não é isso não. É para aí uma professora chegou e me procurou, aí disse assim, eu queria o maracatu lá para tocar na escola, porque a gente vai fazer uma semana da consciência negra, mas eu sabia que na escola é uma escola particular, mas não tinha criança negra na escola. Aí eu disse, mas tem criança negra lá na escola para ser a rainha e o rei? Não, não tem. Eu disse, então, infelizmente, eu não vou levar o maracatu. Porque o maracatu é uma criação de negros e negras, de Pernambuco. E por que a gente trouxe para cá o maracatu? Por uma questão que grande parte de vocês aqui fazem parte, que é a confraria. A confraria do Rosário, o surgimento do maracatu tem uma coincidência, uma semelhança com a confraria. É uma situação diferente, porque no maracatu a gente bota outras coisinhas mais, que não é somente a parte da reza católica. E depois do maracatu, vai ter uma atividade que vai ser feita aqui, um trabalho que vai ser feito aqui, que muita gente ignora, da mesma maneira quando a gente toca maracatu. Ah, é macumba, né? O povo não diz isso. O que eu levo o nome de macumbeiro desde 2010 para cá não é brincadeira, e continuo levando. E eu acho é bom. Eu acho é bom. Agora, é preciso, veja, muitos de nós, ou muitos ainda precisam ter aquela firmeza. Porque às vezes a incompreensão vem de dentro de casa. Você não entende que aquilo ali está nas suas raízes. Aí você diz, não, é macumba. Agora deixa eu fazer uma pergunta simples. Guiomar levava o nome de feiticeira, de macumbeira, catimbozeira, e assim como Guiomar levava esse nome, outras pessoas que faziam a mesma coisa levavam o nome. Agora deixa eu fazer uma pergunta simples. Quando a pessoa acha que está com mal olhado, procura quem para rezar? O padre, o pastor ou o rezador? O rezador. Quando acha que alguém fez alguma coisa para você, procura quem? Vai na igreja procurar o padre para rezar? Não, não é o catimbozeiro. Procura alguém que sabe mexer com a coisa. Que vai saber desmanchar alguma coisa que foi feita para você. Porque a questão é que eu sempre digo isso, veja. O padre, ele está lá, ele sabe o Pai Nosso, a Ave Maria, e sabe um bocado de reza. Mas ele não sabe reza para tirar o mal olhado, para acabar com espinhela caída. Não tem negócio de espinhela caída? Não tem isso? Peito aberto. Engasgo. Quando eu era pequeno, do tamanho desse menininho aqui, como é o nome dele? Pedro. De Pedro. No tamanho de Pedro, eu me engasguei com espinha de peixe. Pietro, sim. É porque Pietro é Pedro em espanhol. Caprichou, né, neném? Então eu me engasguei com espinha de peixe. Sabe quem rezou em mim? E eu cuspi, assim que terminou de rezar, eu cuspi a espinha de peixe? Meu pai, que era rezador. Porque se fosse procurar um padre, ele não sabia a reza de engasgar. Não estou criticando não, entenda. Cada qual no seu papel, cada qual na sua função. Então você pode ser católico, pode ser pode ser evangélico, seja. Agora não negue as suas origens, não negue as suas raízes. Uma vez eu estava lá fui me rezar com Dona Teinha. Eu vi uma pessoa que disse que eu sou catimbozeiro e macumbeiro. Estava lá para Dona Teinha rezar.
quando eu digo, opa, bom dia. Não é? Porque às vezes ninguém sabe o que vai passar na vida não. A gente sabe o dia de hoje. Amanhã, como o povo diz, só Deus sabe. Você não sabe se amanhã você vai precisar daquele rezador e daquela rezadeira que você dizia que era macumbeiro e macumbeiro. Né? Eu mesmo tenho uma pessoa em mente, na hora que ele me procurar, eu não. Não pode negar. Se for alma ruim, É ruim mesmo. deixa eu ver. Essa não. Brincadeira, gente. Então, olha, é isso que eu queria dizer. Eu quero que vocês entendam o que está sendo, o que vai ser feito hoje aqui. Valorizem, certo? Além de respeitar, valorizem, divulguem e defendam, porque é a raiz de vocês. Das famílias todas aqui, das famílias que estão representadas, 4, 5, né? Quem era rezador aí dos antigos? Quem era rezador dos antigos? Minha avó, Sua avó? Helena. Helena. Quem mais rezadora? Dona Gracinha reza, não reza? Paulo Henrique reza. Zé Vicente, Pai, Zé de Vicente, final de Zé de Vicente. Meu pai também rezava. eu também. Manel, meu irmão, rezava. Então vocês são de família de macumbeiro. Adriana aqui, José, tudo sabe. Agora veja, Paulo Henrique sabe. tá vendo aí? Porque tá na... Veja, tá nas origens. Tá nas origens e nas tradições de vocês. Então por isso que vocês não podem ter vergonha, tá entendendo? Não pode ter vergonha porque está na tradição de vocês, está nas raízes de vocês. E negar isso é negar a história dos que vieram antes de vocês. E hoje, eu só vou finalizar com isso. Hoje, tá mais ou menos as coisas. Tá ruim, não tá? Mas tá mais ou menos. Mas eu tenho certeza, olha, que na idade desses pequenininhos que estão aqui, ou na idade de Maiara, Maíla, Maria, as meninas crescendo já passaram fome? Mas você antigamente passou? Tá vendo aí? O que eu digo sempre para a geração nova, não sabe o que a gente ou os que vieram antes de nós passaram não. Hoje tem programas sociais. No tempo dos antigos era xeléu, era o que conseguia no mato, porque não tinha trabalhando pelo de comer. Muitas vezes saía de uma fazenda para ir outra para trabalhar de empregado lá, para ter só um ranchinho, para se amparar do sol e da chuva e para ter um negocinho para comer. Então a turma nova hoje não sabe o que foi, sabe a dificuldade de hoje, mas não sabe o aperto que o mais velho passou. Né? Mas nós temos aqui o Vilarinho, que é vereador, está sempre. A criancinha, ela estava até falando comigo ali. Estão sempre por aqui com vocês. E passar um pouquinho a palavra para vocês também, né? Pode vir, Tato. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite aqui dos amigos Zefinha, de Manuel. E mais uma oportunidade nessa aqui. Talvez alguns não tenham me visto aqui, mas de vez em quando a gente sempre vem tomar um cafezinho, seja aqui, seja na rua. E assim, eu vou ser bem breve, só para complementar as falas aqui do amigo Libânio. A gente, enquanto vereador, hoje ocupante de um cargo público, a gente está aqui para fortalecer e estreitar esses laços da comunidade quilombola com a instituição Câmara, com a instituição, a gestão, o Poder Executivo, para trazer políticas públicas voltadas para todos vocês, não só quilombolas, como os indígenas, como o povo preto no todo, né? Então, enquanto cidadão também, é de fundamental importância essa participação, para a gente aprender, para a gente valorizar também essa parte cultural. Eu também venho de uma origem descendente de povo negro, sou ali do pessoal do Pajeú, minha avó, pessoal, minha bisavó é indígena, lá da região da Serra do Arapuá, eu já tinha passado para você. Ontem, inclusive, eu estava com ela, tem 97 anos de idade, ainda é lúcida, está com algumas dificuldades, mas, enfim, assim, sou muito do tempo também de beber água de pote, de aprender desde cedo a fumar estaca. Talvez alguns saibam que a estaca, para muitos é cigarro, mas para o pessoal mais antigo já são outros nomes. Então, assim, para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês, desfrutando
desse momento aqui em família, em comunidade. E, Libânio, uma coisa importante que você falou, assim, a questão do preconceito da macumba. Isso aí no dia 20, lá em comemoração ao Dia da Consciência Negra, lá, mais uma vez, o próprio bairro era justamente assim, desinstituindo as instituições que tem lá, seja de terreiro, seja o Instituto Cultural Raiz, é macumba, é aquilo, e não. Pelo contrário, vocês, enquanto povo preto, vocês têm que ter propriedade para se defender e não deixar que isso aconteça, porque se vocês de fato não se defenderem, vão ser poucos que vão defender vocês. Então tem um ditado, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, mas não basta não ser racista, tem que ser antirracista, não é? Então, para combater essa luta, eu acho que é todo mundo de mão dada, independentemente de cor, seja branco, seja preto, até porque o Brasil é mestiço, né? Então é isso. Então, que a gente puder contribuir, colaborar, pode contar com o nosso trabalho, com o nosso apoio, com a nossa ajuda. Obrigado. Boa tarde, gente. Hoje, muitos rostos que eu já conhecia de muito tempo, na verdade, acho que muita gente me conhecia, né? Eu escutei várias vezes hoje. Não tem como negar que é filha de Zé, né? Então, eu sou a Tatiane, né? Para aqueles que não são novos, os mais novos eu não conheço ninguém, eu conheço os mais antigos, né? Que era do tempo que eu estava relembrando ali com Dona Gracinha, do tempo que a gente ia a cavalo com meu pai para a floresta e parar na casa dela, né, para poder ali estar nesse momento. Então eu até me emociono porque realmente memórias de infância. Então a gente, mais do que qualquer coisa, nós somos todos pajeuzeiros, né? Então a gente aqui nada mais está do que somos vizinhos, né? Sempre fomos. Né? Então não tem como negar. E eu fico muito feliz de estar participando com vocês hoje, né? Hoje eu estou 2 vezes, né? Assim, eu estou aqui também como Secretaria de Agricultura, estou lá como bióloga na Secretaria de Agricultura. E assim, estamos sempre parceiros, né? Zé Pia, quando precisa, né? A gente está sempre colaborando para a gente poder ajudar a fazer essas políticas públicas chegarem até vocês, que é o importante. Mas eu estou hoje principalmente como vizinha, né? Como da Folha Miúda, né? Como Instituto Florestal. E Zefinha me pediu para vir aqui falar um pouquinho mais da minha área como bióloga, né? Então eu fico muito feliz de ver vocês. Então aqui, né, a associação é mais uma forma de você estar defendendo uma cultura, uma sua identidade, né? Um patrimônio cultural que é de vocês, né? E eu vim falar um pouquinho do outro patrimônio que faz parte também da cultura de vocês, que é o patrimônio natural, né? Que é isso aqui da gente estar, é essa vista do Pajeú tão bonita, né? É essa caatinga. Então, dizer que é bonito quando a gente está numa forma de associação, de buscar, né, trazer sempre benefícios, né, preservar essa cultura, preservar toda essa história de vocês, né? Falamos aqui sobre as comidas, né, que antigamente, né, eram outros alimentos que a gente lutava, né, eram outras fauna e flora que tinha, né? Então, da mesma forma como muitos aqui também, os mais antigos passaram fome, os mais novos já é uma cultura diferente. Os mais antigos viram outras plantas, viram outros animais e que hoje em dia a gente já está vendo menos, né? Então a gente luta para que esses pequenos no futuro possam ver as mesmas coisas que a gente via antigamente, né? Que eles possam escutar um cantar de um papagaio de manhã, né? Que fazia parte também dessa cultura de vocês, né? De conseguir ver uma ema, né? Ver um veado catingueiro passando aqui, porque isso também é cultura. Da mesma forma como a gente está perdendo às vezes, né? Perde o nosso conhecimento das plantas, o nosso conhecimento das crenças, né, das rezas, a gente está perdendo também a nossa fauna, a nossa flora, né? Então isso faz parte também da gente conservar, né? Então aqui o Instituto Florestal trabalha exatamente nisso, né? Da gente tentar conservar essa fauna, essa flora do Pajeú, recuperar o nosso Pajeú que nos deu tanto, nos dá tanto, né? A gente não consegue produzir sem ser no nosso Pajeú aqui. E a gente tem a bênção de ser um Pajeú ser perene. Só a gente tem um Pajeú perene com água o ano todo. É só de Serrinha para cá. Né? Toda vez que a gente conversa com outros pajeus deles daqui para cima, a inveja pega forte. Porque só a gente tem água aqui, pode tomar banho. A gente topou ali com vocês, fui ali com o pajeu dar um mergulho e refrescar. Né? Então a gente tem que agradecer muito a gente ter essa bênção do Pajeú e a gente está aqui junto. Né? Aqui do ladinho a gente está com o viveiro, a gente tem uma agrofloresta. Né? A gente já deu mudinhas de lá, mas eu ainda quero que vocês vão buscar mais. Né? Fiquem à vontade. Agora em janeiro a gente vai fazer o primeiro
primeiro curso de coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes. E tá aí a cota, já falei aqui para a Juliana, tem a cota dos quilombolas, né? Como é o início ainda, a gente fez questão de ter, principalmente, os povos tradicionais daqui, quilombolas, indígenas e os que a gente chama de comunidades naturais, que é o sertanejo, o vaqueiro, né? Que não tem a sua raiz quilombola ou indígena, mas tem a sua raiz com um lugar, com a caatinga, né? Então, como é o iniciozinho também, como a associação inicial, a gente também começa aos poucos e juntos a gente vai conseguindo, né, lutar por coisas que a gente sonha e que a gente acredita. Então, estamos aqui juntos e eu fico muito feliz em que a gente puder contribuir para que a associação prospere cada vez mais. A gente está aqui. Então, muito obrigada, um dia muito feliz de memória. E lembrando que Rio Pajeú, né, na linguagem dos indígenas antigos que habitavam aqui antes dos colonizadores invadirem, né, é chamado o Rio do Pajé, o Rio do Feiticeiro, né, tem essa simbologia.